Bonjour! Neste vídeo eu vou analisar livros, né? Livro para estudar sozinho, livro para estudar com o professor, livro de apoio ao estudo do francês. Então, todos os livros de francês, né? Porque nós estamos aqui no canal, nós falamos sobre a língua francesa. Eu sempre falo aqui com vocês sobre a língua francesa, mas essas dicas também servem para outros idiomas. Então, já deixe o seu like para não esquecer e para que eu possa trazer mais vídeos como este, mais vídeos diferentes, vídeos que vão te ajudar no seu aprendizado de francês. Então, vamos analisar alguns livros, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum livro, tá? Não recebi para fazer propaganda de nenhum livro. Eu escolhi, assim, por acaso, escolhi os livros que eu conhecia, mas existem outros livros, né, no mercado. Livros para estudar um idioma sozinho, né? De forma mais autônoma. Eu conheço essa coleção do Assimile, que é uma coleção francesa, inclusive, e tem várias línguas, né? É um livro para quem quer estudar de forma mais autônoma. E aí você coloca aqui a língua que você fala, que pode ser a sua língua materna ou uma língua que você conheça bastante, né? Você pode escolher. E aí você escolhe a língua que você quer aprender, né? Então, no caso, se você quiser aprender francês, né? Tem várias línguas, né? O nível, né? Ou você deixa aqui e aí vai aparecer tudo que tem, né? E olha só, você faz a pesquisa e não apareceu nenhum produto para quem fala de francês, né? Para quem fala português do Brasil, mas pode ser que português de Portugal apareça, você vai fazendo a pesquisa, né? E mais, é claro que português de Portugal tem uma pronúncia diferente, né? E aqui a pronúncia também, eles explicam a pronúncia direitinho, tudo, então pode ser que não seja o ideal, né? Mas aí você vai escolher. Não são livros tão baratos para nós, né? Vocês percebem que são livros, né? Muitos vêm o MP3, né? E eu escolhi um aqui com o inglês como base, né? Que é o que eu vou mostrar aqui, porque o importante aqui neste vídeo é mostrar como funciona, né? Então, como são livros para quem quer estudar de forma mais autônoma, vão ser livros que têm explicação em outra língua, que no caso é uma língua que você conheça, né? Então, aqui no caso é o inglês, né? Para quem domina bem o inglês. Então, vai ter toda uma explicação, né? De pontuação, tal. Eles colocam uma série de explicações antes e depois tem as lições, né? Então, todas elas têm aí uma forma, eles explicam, né, tendo como base o inglês, e todas as explicações são em inglês, porque eles consideram que a pessoa conhece o inglês e não conhece nada do francês, né? Então, eles começam aqui, mas olha só, né? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Né? Comment allez-vous? Olha como eles fizeram a transcrição da pronúncia, né? Eu não iria ler dessa forma, vendo essa transcrição aqui, essa explicação, né? Seria um comment allez-vous, mas para quem tem o inglês como base, pode ser que tenha alguma coisa, mas é claro que sempre, né? Essa questão de pronúncia tem um porém, sempre, quando você explica a pronúncia em outra língua, se você explica, né, usando vídeo, é uma coisa, né? Você pode sim usar a outra língua como base, eu mesma uso, né? Eu tenho um curso de pronúncia, eu uso o português como base para explicar a pronúncia em francês, mas escrevendo fica um pouco difícil. Por quê? Porque não é todo som que tem em português, por exemplo, que todo som do francês nem sempre vai existir em português ou em inglês, né? Então fica difícil escrever, né, essa questão, né? Por exemplo, o E do francês, a gente não tem isso em português do Brasil. Então, como é que a gente vai escrever isso, né? O U, né? Explicando por vídeo é mais fácil, mas realmente fazendo é claro que tem o CD aqui também, mas eu acho um pouco mais difícil do que com vídeo para você aprender, né? Mas é assim que funciona.
Depende do idioma que você escolhe também, pode ser mais fácil, mais difícil, né? Se é um idioma mais parecido, que tenha sons mais parecidos em português, né? Mas também vai depender de onde a pessoa está, né? Por exemplo, no italiano, aqui é um canal de francês, mas eu falo italiano também. No italiano, quando você tem o CI, né, a pronúncia é ti. E realmente, se a gente for comparar com São Paulo, o TI tem o mesmo som para a gente, porque a gente fala tia, né? Aqui em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil não. Então ficaria difícil explicar isso para uma pessoa que não mora em São Paulo, que não tem o sotaque de São Paulo, né? Então olha como é complicado, né? Mas tirando essa questão da pronúncia, né? A pronúncia eu acho que é o que mais é complicado, mas assim, as traduções, tudo bem, ele vai traduzir, né? Vai explicar. Então é assim que funciona. Esse é o que eles chamam de extrait, que é a parte gratuita que eles oferecem para você ter uma noção de como o livro funciona, né? Não é o livro inteiro, tá? São 33 páginas, né? Então você vai ter uma noção aí de como funcionam os exercícios e tal. Então esse é um tipo de livro para quem quer estudar um pouco mais sozinho, né? Mas tem o apoio do livro, claro, né? E de quem fez o livro, dos professores que criaram o livro, mas é para um estudo mais autônomo usando livros. E aqui tem um exemplo de um livro, existem vários outros, existem várias editoras. Este é um exemplo de um livro que eu acho bem interessante, que é o Cosmopolita, que já é um livro, né? Aqui tem, inclusive no site, tem os áudios que você pode baixar, né? Inclusive, que é um livro, né? Para quem estuda com o professor, né? Porque aqui tem toda uma explicação, né? Tem o conteúdo, do livro, né, o que vai ser estudado. E aqui, vamos começar. Então, aqui tem o conteúdo, né? E você percebe que não tem nenhuma explicação em outro idioma, tudo é em francês, né? Porque justamente o aluno tem o apoio do professor. Então, o professor ele pode. Existem várias metodologias, né? Eu já dei aula em escolas nas quais nós não podíamos traduzir nunca, tinha que falar tudo em francês, não poderia usar tradução de forma nenhuma. Já trabalhei em escolas que tinham como base a tradução. E na minha conclusão, depois de tantos anos de ensino, eu gosto do equilíbrio. Então, eu ensino francês sem o apoio da tradução todo o tempo, mas quando a tradução é necessária, eu uso a tradução. Então, um equilíbrio. Usar quando é preciso, porque também não deixar o aluno com dúvida, como se traduzir uma frase ou uma palavra fosse um crime, não é bom, mas eu também não gosto de trabalhar com apoio da tradução o tempo todo, né? Então, mas o professor aqui, como tem um professor, ele vai poder ajudar, comparar, porque esses livros aqui, eles são feitos para vender para o mundo todo. Então, uma pessoa que está no Japão aprendendo francês vai aprender com esse livro, uma pessoa que está na Alemanha aprendendo francês, no Brasil aprendendo francês, enfim, é para o mundo todo. Então, eles colocam o livro todo em francês. E aí, o professor de cada língua, né, o professor, ele é muito interessante que o professor conheça a língua do aluno, né? E eu dou aulas para pessoas de outros países também, dou aulas de francês. Já dei aulas de francês para pessoas de língua inglesa da Inglaterra, já tive alunos na Inglaterra, na Espanha, né, dando aulas online. O aluno estava lá na Espanha e eu aqui no Brasil, lá na Inglaterra e eu aqui no Brasil. Tenho alunos estrangeiros até hoje, alunos da Itália, e o aluno está lá na Europa e eu estou aqui no Brasil, mas porque eu conheço esses idiomas, então eu consigo ajudar o aluno, né? E aqui eles usam símbolos fonéticos, que aí não tem erro, né? Mas aí o professor precisa conhecer bem, claro, e aí o professor vai ajudar o aluno. Olha, o aluno não precisa memorizar os símbolos, né? Mas ele pode ter um local onde ele vá consultar esses símbolos. Às vezes no livro tem, né? Em alguns livros tem, vou ver até se aqui tem
né, os símbolos fonéticos, pode ser que tenha em algum lugar, e o aluno ele vai consultar, ele pode ter uma tabelinha na qual ele possa consultar né, ele tem aquele símbolo e tem palavras que ele conhece já, e aí ele vai consultar as outras para ver se tem a mesma pronúncia, mas não precisa memorizar símbolo fonético, mas ajuda bastante. Olha aqui, ó, vários outros símbolos aqui, né? Então eu tenho isso aqui tudo no meu curso explicando também certinho, né? E aí, né, tem uma série de outras coisas e tal. Então, esses são livros para estudar com o professor. O aluno pode comprar para estudar sozinho? Pode, né? Pode, claro, mas geralmente ele vai ter algumas dúvidas porque ele não tem um apoio de alguém. E não é tudo que está aqui, que está no CD, né? Ao contrário do outro, né? Que a gente viu, tudo vai estar no CD porque a pessoa precisa ouvir tudo, porque ela está, né, só com o livro, né? Então, tem essas diferenças, né? Então, cada livro tem a sua utilidade, tem o seu objetivo, né? E existem livros de apoio, né, para quando você quer trabalhar outros aspectos que são importantes também, como a gramática, né? Mas esses livros de gramática, eles não são feitos para o curso, né? Você vai fazer um curso de francês, você compra esse livro de gramática, não é assim, né? Não é assim, e muitas pessoas criticam, né? Dizem que as escolas adotam só esses livros que são só de gramática, que professores que são, os professores geralmente adotam esse livro. Não é verdade, né? Esses livros, não é verdade, né? Geralmente os professores e as escolas adotam este tipo de livro e pedem, às vezes, para o aluno comprar alguns livros como este para o apoio. Agora, tem professor que pode adotar esse tipo de livro? Pode acontecer, né? Mas não é o normal. E aí ele tem, inclusive, olha, as respostas, porque é feito para que o aluno estude sozinho. O objetivo, né? Para mim é que o aluno faça sozinho e tire dúvidas com o professor, mas não abordar em aula isso, né? E esse tipo de livro, olha, que tem a tabelinha da fonética, que é interessante. Então, uma vez que você sabe, né, a pronúncia, você sabe que esse E, ao contrário, é E. Então, toda vez que você encontrar no dicionário este símbolo, você sabe que a pronúncia é le petit vendredi. Você usa como uma pesquisa, porque você conhece petit, por exemplo, você sabe que é E, então você vai analisar, então você vai lá, olha na tabelinha, né? Então essas daqui são interessantes você ter como uma tabelinha para consulta. E aqui tem nesses livros, assim como os de inglês também, de espanhol, de outras línguas, a gente tem as explicações, tem os exemplos, mas isso é para o aluno estudar além do curso, além dos estudos que ele já faz, né? Estudar um idioma não é só estudar gramática, mas a gramática também é importante. Então, são coisas que ele faz além de tudo, né? Então, esses PDFs aqui que eu estou mostrando, não é nem PDF, né? É da própria editora que disponibiliza para você dar uma olhada, né? Você tem aqui, olha, para você dar uma olhada num pedacinho do livro, e aqui você compra, né? Então, para que você entenda, né? Então, cada livro tem o seu objetivo. Existem vários tipos de livros, existem livros só de pronúncia, existem livros, né, da fonética, existem vários tipos de livros que são livros de apoio ao estudo, né? E aí você estuda um pouco com cada coisa, né? A vantagem dos cursos online, de um curso online, quando ele é bem feito, claro, é que o aluno ele tem o vídeo, né? E no vídeo o professor consegue explicar melhor, ele consegue fazer o som, o aluno vê a boca do professor, né? Então, para quem estuda com mais autonomia, é interessante, o curso online é interessante por isso, né? E às vezes um curso online nem é tão mais caro
do que o livro. Eu mesma tenho o meu curso, se você quiser saber mais sobre ele está com as matrículas fechadas agora, mas é só você entrar na lista de espera, porque eu vou logo abrir inscrições de novo, né? E aí eu faço um vídeo explicando direitinho, né? Mas, para você entender, né, como funcionam esses livros, né? Que cada livro tem o seu objetivo, tem livro para estudar sozinho, tem livro para estudar com o professor, tem livro que é o mesmo, geralmente que as escolas adotam, tem professor que faz o seu próprio material, como é o meu caso, e, respeitando o objetivo de cada aluno, então tem uma série de coisas diferentes, né? Existem coisas específicas, né? Por exemplo, falando de curso, eu preciso comentar que eu tenho um curso agora para viagem, e ele tem todo o nível básico nele, mas voltado para viagem, tudo voltado para viagem. Então, tem coisas que você não vai encontrar, de repente, nesses livros de vocabulário, certas coisas de vocabulário, por exemplo, que você precisa saber para uma viagem. Então, todo voltado para viagem, por exemplo, e com vídeos explicativos, então fica mais fácil. Vou deixar as informações aqui também. Se você gostou deste vídeo, provavelmente você vai gostar desses outros vídeos que eu vou deixar aqui para você. Nos vemos então no próximo vídeo. Salut!